Pessoal, nós estamos iniciando mais uma semana de aula, né, com essa nossa videoaula. Vamos falar sobre as principais formas de relevo, dando destaque ao relevo brasileiro. Na aula anterior, nós falamos, né, sobre o relevo. O relevo, o que é o relevo? São as formas da superfície terrestre, certo? E nesse contexto nós falamos como o relevo ele é formado, né, através, né, o relevo é formado pelos agentes internos, que são os formadores, e os agentes externos, que são os modeladores, certo? Nesse contexto, o relevo brasileiro, ele apresenta três tipos. Nós temos no relevo brasileiro, nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. No planeta Terra, nós temos quatro formas de relevo, quatro tipos. Além dos planaltos, das planícies e depressões que já encontramos no território brasileiro, nós temos as montanhas. E a gente vai falar por que nós não temos montanhas. Quando nós estamos estudando o relevo, então a ciência que estuda o relevo é a geomorfologia, nós já vimos na aula anterior. Então, quando nós estamos estudando o relevo, nós podemos fazer uma ponte, né, porque caminha de lado a lado com a estrutura geológica, certo? Então, na estrutura geológica nós temos escudos cristalinos. O que são os escudos cristalinos? São os planaltos. Quando eu vejo um escudo cristalino, como por exemplo a Serra de Martins, certo? Então aquilo é o quê? É um planalto. Então, o escudo cristalino, ele é planalto na sua forma de relevo. Na sua forma geológica, na sua estrutura geológica, ele é um escudo cristalino. Nós temos também, certo? As bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares? Então, são planícies e depressões. Planícies e depressões, a sua classificação enquanto estrutura geológica, ela é uma bacia sedimentar. E o que são as montanhas? As montanhas são os dobramentos modernos. Como quando nós estávamos estudando a estrutura geológica, ou seja, ou província geológica, né, tanto faz, estrutura ou província, nós falamos que o Brasil não possui dobramentos modernos. Se o Brasil não possui dobramentos modernos, certo, que é a estrutura geológica, também não vai possuir a sua forma de relevo, que é a montanha. Então, montanhas o Brasil não tem. O Brasil já teve montanhas, certo? Então, elas podem apresentar variações, né? Todas as formas de relevo brasileira estão acima do nível do mar, seguindo a sua hipossometria. O que é hipossometria? É a altitude, né? Então, todo o relevo brasileiro está acima do nível do mar. Por exemplo, Apodi, a nossa cidade de Apodi, onde nós vivemos, ela está mais ou menos de 60 a 80 metros acima do nível do mar. Nós temos alguns lugares que estão no mesmo nível do mar, certo? Mas nada está abaixo do nível do mar. Ah, professor, existe país, existe relevo abaixo do nível do mar? Sim. Lá na Holanda, né? Grande parte do território holandês, aquele país, está abaixo do nível do mar, certo? Então eles constroem algumas estruturas para impedir que a água do mar venha inundar, né, Amsterdã, que é a capital da Holanda, e algumas partes do país. Né? Então, dentro da classificação do relevo brasileiro, certo? Ele apresenta algumas características. Nós já sabemos que nós temos três tipos: planalto, planícies e depressões. Então, no Brasil, o relevo apresenta algumas características que demonstram a ação geológica sobre ele. Então, de acordo com a hipossometria do relevo do Brasil, é possível classificá-lo como de altitudes modestas. Presta atenção. O lugar mais alto do território brasileiro é o Pico da Neblina, que fica a 2.995 metros de altitude. Por isso, nós não podemos classificar como montanhas, né? Montanhas têm que ter acima de 3.000 metros. E por quê? O porquê que as nossas altitudes elas são modestas, não chegam a 3.000 metros? Por causa da data da formação do nosso relevo. A mesma coisa, né? Da data da nossa estrutura geológica, do nosso relevo, que é da era pré-cambriana, ou seja, faz muitos anos, né? Milhões de anos, ou seja, é uma formação antiga. Nós falamos que o relevo brasileiro tem como característica a sua antiguidade e altitudes rebaixadas, altitudes modernas, certo? Como ele é da era pré-cambriana, ou seja, ele é antigo,
ele passou por um processo de intemperismo, né, de erosão, que nós falamos ali ou seja, da ação dos agentes externos. Enquanto ele passou pelo processo de intemperismo, ele foi sendo rebaixado, deixando de ser uma montanha. Ou seja, alguns milhões de anos, talvez há 80, 100 milhões de anos atrás, nós tínhamos montanhas aqui, mas essas montanhas, ao longo desses anos, elas foram sendo o quê? Rebaixadas por elas serem antigas, certo? Se a nossa formação ela fosse recente, então não dava tempo dos agentes externos rebaixarem o nosso relevo. Então nós ainda tínhamos o quê? Montanhas, tá bom? Então a gente vai ver lá na África, a gente vê na Europa, a gente vê aqui também na América do Sul, ali no parte da Argentina, né? Que é a Cordilheira dos Andes, ou seja, nós temos montanhas nessas regiões, certo? Por quê? Porque a sua formação é o quê? É nova, é moderna, né? Por isso chama dobramentos modernos, é mais novos, certo? Dentro da geologia, ele é mais novo. Aí não deu tempo para acontecer que ele viesse a sofrer um rebaixamento, né? Ainda vai acontecer esse rebaixamento daqui a 100, 200 milhões de anos, vai deixar de ser montanhas, né? E vai ser o quê? Vai ser planalto, né? Ou seja, vai deixar de ser dobramento moderno, ou seja, na estrutura geológica nós chamamos de dobramento moderno. No relevo nós chamamos de montanha. Então vai deixar de ser montanha para ser um planalto, certo? Planalto na estrutura geológica nós chamamos de quê? De escudos cristalinos. Então, essa é a dinâmica, a formação do relevo ele é dinâmica, ele não para, certo? Apesar de ser lento, mas ele não para. Então, pela nossa antiguidade, o nosso relevo seja rebaixado. Nós temos três autores que classificou o relevo brasileiro. Nós temos o geógrafo Haroldo de Azevedo, o outro Aziz Abissab e o último Jurandir Ross, certo? Então nós temos a classificação do relevo brasileiro segundo Haroldo de Azevedo, é uma classificação bastante antiga. Nós tínhamos só dois tipos de relevo. Veja que nós temos três tipos. Nós temos planalto, planície e depressão. Mas Haroldo de Azevedo, como ele não detinha recursos para observar o relevo brasileiro, ele não tinha os mecanismos que tem hoje. Nós temos hoje fotografias aéreas, nós temos imagens de satélite, naquele tempo não existia. Então ele era apenas o que? Através de câmera, né, fotográfica, ou seja, né, ele saía para catalogar o relevo brasileiro. Nós temos apenas o que? Planaltos e planícies. Então nós temos uma, duas, três, quatro planícies e nós temos dois, três, quatro planaltos, certo? Que critério ele utilizou para classificar o relevo brasileiro, né? Ele utilizava o critério de cotas altimétricas, é usada quando está relacionada às medidas do relevo. Então ele classificou assim, pela altitude. Um lugar acima de 200 metros de altitude ele classificava como planalto. Já abaixo de 200 metros de altitude ele classificava como planície. Então é chamado critérios de cotas altimétricas, certo? Já a classificação do relevo segundo o geógrafo Aziz Abissab, certo? Ele classificou também só em planalto e planície, mas aumentou. Veja que nós temos mais, né, na classificação dele. Nós temos planalto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 7 planaltos, né? Na classificação de Haroldo de Azevedo nós tínhamos só 5, certo? Qual foi o critério adotado por não Haroldo de Azevedo? Aqui nós temos um erro, né? Aqui nós estamos falando de Abissab. Então vamos aqui. Vocês risquem isso aqui. Aqui é o critério de Abissab, né? A caneta não é bom de escrever, mas só para vocês apagarem aqui.
a Haroldo de Azevedo e colocar Abissab, né? Só voltar no slide anterior que você vê o nome Abissab. Então, o critério que ele utilizou é o critério geomorfológico, certo? O critério geomorfológico são as formas do relevo. Nós temos planalto, então ele classificou planalto como áreas em que os processos de erosão superam o de sedimentação. Já as planícies, a área mais ou menos plana em que os processos de sedimentação superam os de erosão. Nós temos, né, sedimentação, erosão. Erosão é quando você está perdendo certo elementos, né? Por exemplo, a rocha vai esfarelando e ela vai perdendo aquele cascalho. Então é chamado de erosão. E esses lugares que estão sofrendo um processo de erosão, certo, maior do que a sedimentação, ele classificou como planalto. Por quê? Os planaltos é justamente os lugares mais altos do território brasileiro. E os lugares mais altos eles estão propícios justamente à erosão. Já as planícies eles são mais baixas, estão propícios à sedimentação, a receber. Então o planalto ele perde material, né? E a planície ele recebe material. Esses materiais que justamente vêm do planalto. Então ele classificou planalto e planície, que dá mais ou menos, certo, a mesma coisa que Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo classificou utilizando as cotas altimétricas. Acima de 200 metros de altitude, segundo Haroldo de Azevedo, eram planaltos, certo? Então lugares acima de 200 metros de altitude, geralmente ele vai sofrer um processo de erosão. Já lugares com menos de 200 metros de altitude, Haroldo classificou como planície, e esses lugares mais baixos são os lugares que vão receber o material, ou seja, vão sofrer o processo de sedimentação. Então, por isso que a sua classificação dos dois, deu praticamente o mesmo resultado, certo? E aqui, classificação do relevo brasileiro segundo Jurandir Ross. Já Jurandir Ross, tivemos planaltos, depressões e planícies. Pela primeira vez se classificou, se utilizou esse novo tipo, não é de relevo, depressão, que o Brasil, né, existiu. O primeiro a catalogar foi Jurandir Ross, né? Certo? Então, o critério por Jurandir Ross, a mesma questão. Apaga Haroldo de Azevedo coloca Jurandir Ross. Então, Jurandir Ross. Ele utilizou o mesmo critério, o critério geomorfológico de Abissab, acrescentando as imagens de satélite. Então, nós temos planalto, planície e depressão. Então, planalto fica aquele mesmo conceito, né? Áreas que o processo de erosão supera a sedimentação. Já a planície, também aquele mesmo de Abissab, né? Áreas em que o processo de sedimentação supera o de erosão. E depressão são o quê? São áreas mais baixas que as demais formas de relevo circundantes. Então, o que acontece? A depressão, você tem uma montanha aqui, uma montanha não, um planalto, né, que no Brasil não tem montanha, e outra aqui. Aí nós temos um lugar aqui baixo, né, de altitudes baixas, plano, certo? Então, essa área o que é mais baixa que a área do lado e do outro lado. Então, são áreas mais baixas que as demais formas de relevo que estão ao seu redor, circundantes que estão ao seu redor. Então, nós chamamos isso de depressão. Se fosse só assim, seria uma planície, presta atenção. Se nós tivéssemos um planalto aqui e aqui um lugar mais baixo, mas aqui não tem outro planalto, ou seja, o resto é só lugares mais baixos, isso não se caracteriza como uma depressão. Aqui seria uma planície. Agora, se tiver outro planalto aqui, certo? E ele no meio, aí nós temos uma depressão. Pronto, agora é uma depressão. Mas se não tivesse, era apenas uma planície. Certo? Então,
nas características do relevo brasileiro, né? Os planaltos são áreas relativamente planas e altas, então os planaltos são os mais altos, né? E são várias feições, nós temos as serras, como a Serra de Martins, chapadas, certo? Como a Chapada de Apodi, nós temos a Chapada de Apodi, é um planalto, né? Colinas, escarpas, né? Morros, tudo isso são tipos de planalto. Exemplo, aqui nós temos a Serra de Russa, o Planalto da Borborema, a Chapada Diamantina, na Bahia. Então, são tipos de planaltos. Olha aqui a Chapada Diamantina, tá vendo? Então, nós temos os lugares mais altos, e esses lugares são planaltos. Já aqui uma planície, né? Veja aqui uma planície, planície do Pantanal. Ou seja, são lugares que recebem muitos sedimentos, olha. Recebendo sedimento do rio. Os rios vão chegando às águas e depositando sedimento que eles trouxeram de lugares mais altos, né? De planaltos. Já a depressão sertaneja, olha, nós temos um aqui, ó. Nós temos um planalto aqui e outro aqui. No meio disso aqui, nós temos um terreno rebaixado. Então, isso é uma depressão. Se não existisse esse planalto aqui, só existisse esse aqui, não seria uma depressão. Seria o quê? Uma planície. Então, veja aí a diferença de depressão e planície. A depressão está no meio de dois planaltos aqui no território brasileiro, ou seja, de dois relevos mais elevados, certo? Já a planície, ele não está no meio, né? Então, é um lugar baixo, né, que recebe muitos sedimentos e não está no meio de dois planaltos, porque se isso ocorrer, não é uma planície, é uma depressão, tá bom? Por exemplo, se nós olharmos para a nossa cidade Apodi, nós temos de um lado a Chapada do Apodi e logo abaixo nós temos a Apodi. Então a Apodi se classifica como o quê? Como uma planície. Se logo após, se aqui próximo tivesse, do outro lado, tivesse um planalto, como por exemplo lá em Melancias, já tivesse uma elevação, seja um planalto, a Apodi seria classificado como uma depressão, certo? Então, o próximo planalto que vai ter, certo, após Apodi, já é bastante distante, é a Serra de Martins, de Porto Alegre. Como está distante, não podemos classificar a Apodi como uma depressão, e sim como uma planície. Quem já for ao Marizal vai ver que o Marizal é um tipo de depressão. De um lado tem uma serra, a Serra de Martins, do outro a Serra de Porto Alegre. Então, o Marizal fica no meio dessas duas serras. Então, ali sim é uma depressão. Então, pessoal, faça as suas anotações, né? E bons estudos. Até mais.